cuidado precisa ser redobrado: a alimentação das crianças nas escolas. O cuidado é fundamental, já que o número de crianças e adolescentes obesos está aumentando a cada ano. Em 2025, 33% das crianças e adolescentes até 19 anos estavam com excesso de peso. O segundo levantamento do Panorama da Obesidade, que considera dados oficiais do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. A gente fala agora com a Carolina Mantelli, que é médica endocrinologista e metabologista, para trazer orientações pensando na saúde dessas crianças e adolescentes. Tudo bem? Seja bem-vinda, Carolina. Bom dia, Luara. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos começar esclarecendo quais principais alimentos que podem influenciar no ganho de peso de crianças e adolescentes. Com certeza. Hoje a obesidade infantil é um dos maiores desafios de saúde pública no mundo, né? Segundo os dados oficiais da Unicef e da ONU, uma em cada 10 crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos já tem obesidade infantil, né? E sobrepeso. Então, hoje é um fator muito importante, uma preocupação imensa. Os principais alimentos, né? O excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, em carboidratos. Então, o sedentarismo também é um grande fator. E ambientes que não favoreçam escolhas saudáveis, né? São um grande problema. E é nessa infância, quando a gente consome produtos industrializados, com açúcar adicionado, com gordura, que são muito mais palatáveis, que a gente vai formando o paladar, né? E é preciso ter um cuidado nesse primeiro momento para conseguir introduzir e iniciar uma refeição mais balanceada. Eu queria que você trouxesse, Carolina, como montar uma lancheira saudável e que forneça energia suficiente para o período que o estudante está na escola, porque a criançada brinca bastante também, gasta energia, tem educação física. Então, como ter uma lancheira saudável com fonte de energia? Exato. A gente tem que pegar na questão de ser uma lancheira equilibrada, né? E não apenas um lanche que vá encher a criança. Então, evitar colocar muitos carboidratos, alimentos ultraprocessados, bolachinhas, suquinho, bolos, coisas com muito açúcar. Então, uma lancheira equilibrada seria uma proteína, um carboidrato com fibras, né? Evitar açúcar, pães refinados, colocar um iogurte de repente, sempre a escolha de água ao invés de sucos, para ficar uma lancheira que forneça energia, vá saciar a criança, mas que não seja algo engordativo, né? Que não seja algo somente gostoso para a criança comer. Como adaptar lanches mais saudáveis na hora de comprar na cantina? Muitos pais, hoje não consegui montar uma lancheira, pega na cantina. E aí, como que fica com as escolhas? A escolha, se possível, uma fruta, ou de repente até um sanduíche, mas que seja um sanduíche mais saudável, com pães integrais, e evitar sempre os açúcares, né? Principalmente, né? As bolachas, os refrigerantes, porque isso também favorece muito o evento de doenças depois para o futuro, né? Principalmente a obesidade. Quando a gente olha para a rede pública, as escolas têm acompanhamento com o nutricionista, tem a merenda, né, que é servida. Na escola particular, além da questão do poder aquisitivo, os alunos terem mais acesso a alguns produtos, tem também aquelas cantinas. Então, tudo isso acaba sendo considerado na hora de formar um lanche, de fazer um lanche, porque tem muita coisa gostosa, a gente sabe, mas a responsabilidade da escola também de cobrar, né, para que sejam vendidos produtos mais saudáveis, para limitar o acesso aos produtos que não fazem bem para as crianças e adolescentes. Carolina, quais outros fatores precisam ser levados em consideração no combate à obesidade infantil, além da alimentação? Porque não é só a alimentação que é importante, né? Não, com certeza, é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, lembrando que essa educação alimentar começa sempre em casa. Então, o exemplo dos pais vai sempre arrastar a criança. Então, o consumo de legumes, verduras, proteína, comida de verdade mesmo. A gente não precisa inventar muita moda, né? Muita coisa. Então, sempre a preocupação dos pais, primeiro, vai ser de grande importância nessa educação alimentar da criança no futuro.
E quais são os indícios de que o ganho de peso pode se tornar um problema de saúde crônico? Porque é comum a gente observar a criança, ela deu uma engordadinha, mas ela vai espichar. É muito cultural já ter esse raciocínio. Mas como identificar que aquele ganho de peso, ele pode já ser reflexo de um problema de saúde? Com certeza. Então, acompanhamento com o pediatra é muito importante, né? Com o médico da família. Vai ter essa curva de crescimento da criança, a curva de peso. Então, a gente vai observar se essa criança já tá apresentando indícios de obesidade infantil. Observar a alimentação dessa criança, os sintomas que ela tem apresentado, qualidade de sono, exercício físico, muito tempo de tela dentro de casa. Então, tudo isso vai contar no final das contas. Muito obrigada. Nós conversamos com a Carolina Mantelli, médica endocrinologista e também metabologista, falando sobre como ter um retorno às aulas aí com lanches mais saudáveis para as crianças. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Bom dia.